Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Ponto de Entrevista. Eu sou a Patrícia Trindade. E eu sou Andréa Tissoni, e hoje o nosso bate-papo é sobre um tema que todo mundo já viveu. Ser mal atendido como consumidor, né, Patrícia? É isso mesmo, e hoje estamos com a especialista aqui, Shirley Feitosa. Ela é advogada, especialista em direito do consumidor, com atuação no direito aéreo, no direito bancário e no direito civil. Ela também é vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de Peruíbe. Então, a gente tem muitas perguntas para ela hoje e ela vai esclarecer tudo para a gente. Shirley, muito obrigada pela sua participação. É um prazer ter você aqui no Ponto de Entrevista. Muito obrigada, meninas, pelo convite. Estou muito feliz. Obrigada mesmo. O prazer é todo nosso. E para começar, eu queria te falar, você trabalhou por anos em escritórios de advocacia e aí você resolveu abrir o seu próprio, certo? Qual foi a virada de chave que te fez tomar essa decisão? Então, na verdade, eu trabalhei por muitos anos em escritório grande, tive uma bagagem muito boa, grandes experiências, muito aprendizado. Só que aí veio a pandemia, eu tenho um filho pequeno, também teve a questão do tempo, não tinha muito tempo. Filho pequeno, trabalho, né? O direito em si já exige muito da gente. E aquela mudança que teve na vida de todo mundo por conta da pandemia, eu parei e pensei. Falei, olha, eu acho que não está de acordo com o meu propósito mesmo. E eu falei, por que não montar o meu escritório, empreender na advocacia, ter os meus clientes, ter a minha equipe, ter as minhas coisas? Aí eu falei, bom, é agora. Então, vamos em cima, vamos para cima. E aí eu decidi montar meu escritório e viver, empreender na advocacia, né? E é uma área muito ampla, né, para você poder... E com muitas possibilidades, né? O direito é gigantesco, é imenso, tem diversas áreas e dentro só de uma área, exemplo, o consumidor tem diversos subtemas, vamos colocar assim. Então, é uma área muito ampla para você explorar. Você faz direito, você se forma, você tem diversos caminhos para você seguir, tranquilamente. E você também se aproximou bastante do direito da família, né? O que te atraiu, assim, nessa área? Desde quando eu me formei, né, peguei a OAB e comecei a atuar como advogada, estava em escritório grande, eu sempre fiquei no ramo da área civil e consumidor. Sei, bom, quero explorar outras áreas também. E aí veio o direito de família, também começou a aparecer casos da área e eu me conectei, porque ali a gente não trata só sobre o direito, a gente trata sobre as pessoas mesmo, as emoções, tem muita gente que ali está passando momentos difíceis, dores, muitas vezes recomeço, então a gente acaba tendo uma advocacia até mais humanizada, né? Você acaba se conectando, ajudando a pessoa, não somente na parte jurídica, mas no emocional também. Acaba sendo um apoio para as pessoas. É porque é bem complicado, né, você lidar com pessoas. Você tem que ter um acolhimento para essa pessoa que está passando por uma dificuldade. Quando a gente procura um advogado, a gente está num momento também, às vezes, fragilizado. Pode ser financeiramente ou dentro do ambiente familiar, mas você está fragilizado, né? E se você não encontra um advogado que tem esse acolhimento, fica mais difícil, né? Exatamente. Por isso é tão importante você ter uma advocacia humanizada. Até porque ali, no momento, ele está abrindo o que está acontecendo, seja na situação financeira, seja na pessoal com relação à família, divórcio, uma pensão, um golpe. E ele está ali, uma conexão com você e está te dando a confiança dele, abrindo para ele, falar, olha, eu quero a sua ajuda. Você pode me ajudar? Eu estou te dando a minha confiança. Então, ali você tem que abraçar o cliente, mostrar que pode confiar e ser o mais aberto possível e solícito, né? E falando em estar conectado com as pessoas, a gente vê hoje que o direito do consumidor ainda é repleto de mitos e curiosidades, as pessoas não sabem os direitos que têm, ainda é enfrentado assim com um olhar de curiosidade pelas pessoas. Quais são as maiores dúvidas, as maiores dificuldades que as pessoas têm relacionadas ao direito do consumidor que você ainda vê nos dias de hoje? Olha, Andréia, vou te falar que assim, por mais que tenha muita informação na televisão, nas redes sociais hoje em dia, na internet, as pessoas não sabem sobre os direitos delas, não têm ideia. Eu tenho, assim, inúmeros exemplos para poder tirar. Porque, igual você falou, questão de mito e tudo mais, as pessoas não sabem. Por mais informações que nos dias atuais tem, elas não sabem. Eu vou dar um exemplo aqui para você, clássico.
eu vou puxar a questão do direito do passageiro. Muita gente, quando sofre um overbook, as pessoas começaram a entender o que é overbook hoje em dia por conta das informações que estão aparecendo, né? Quando sofre um overbook, que é quando você vai, chega lá, se programa, vai viajar, eles falam que você não vai embarcar. Por quê? Porque eles venderam mais passagem do que assentos que tem dentro da aeronave. Concorda comigo? Eu não tinha ideia que isso era possível, você acredita? Supondo que a aeronave tem 80 assentos, eles vendem 100. Porque sempre tem alguém que não vai, que deixa pra lá, que cancela. Então, eles contam com isso. O que não deveria, não é normal. Mas é a maneira que eles trabalham, vamos colocar assim. E tendo overbook, você tem duas opções. Ou você pede assim, olha, não vou mais viajar, quero meu dinheiro de volta, quero reembolso, tudo bem. Ou você fala, eu quero ser realocado em outro avião imediatamente. Pode ser na mesma companhia ou de outra. Se você vê, olha, a companhia, vamos usar exemplos aqui. Você pegou um voo da Latam, né? E aconteceu o overbook. E você viu que a Azul tem um voo disponível para o mesmo destino. Falou assim, olha, eu quero embarcar naquele voo. Além disso, você tem direito a uma multa que eles têm que te pagar na hora. Que é 250 DES, né? DES, que é uma moeda deles. Eles vão te pagar em dinheiro, que em média R$ 1.800, se eu não me engano. Agora não sei o valor específico. Eles têm que te pagar na hora. Ou se for um voo internacional, é o dobro, né? Que é 500 DES. Então, as pessoas não têm ideia disso. E o funcionário não vai chegar para você e falar assim, olha, que pena, mas espera aí que eu vou te dar o seu 10. Não, se você não pedir para ele, se você não falar, ele vai fingir que nada aconteceu. Eles contam com o seu desconhecimento mesmo. Exatamente. Quanto menos informação você souber, melhor ainda para eles. Principalmente quando se trata da parte de direito aéreo. Nossa, eu realmente não tinha a menor ideia que eles faziam esse tipo de coisa. É um absurdo. Não, eu vou te dar um exemplo. Eu estava conversando com meu marido essa semana, e ele é uma pessoa que viajou muito, principalmente a trabalho. E eu estava contando um caso de uma cliente e que ela não tinha pedido 10 e ele, o que é 10? Aí eu falei, meu Deus, aí eu expliquei pra ele. Ele, eu nunca ouvi falar disso. E é uma pessoa super viajada, já foi para vários países com relação a trabalho, então, Sim. a lazer também. E ele não tinha noção. Gente, eu também não. Mas eu Você não sabia sabia disso? também e enfim, eu trabalho com companhia aérea, viu? Pois eu não sabia disso. Então, Eu não sabia, e tem que porque pagar na hora. não é algo falado. Não, isso... Eu acho que isso não é dito... Assim, a gente tem muito conhecimento de assuntos que saem na mídia em relação a companhias aéreas, né? Uhum. E eu nunca... Assim, eu sei que tem alguns problemas em relação a atrasos, a direito em relação... Fique tranquila. Tem algumas questões em relação ao direito do consumidor quando atrasa muito, e aí eles têm que pagar, né, uma hospedagem para você, alimentação, tem toda uma questão que isso aí acontece. Mas a questão desse pagamento em específico eu não sabia. É uma multa. Eu acho que também porque a gente não sabe nem que eles podem vender a mais do que o avião comporta. Isso eu sabia. Eu não tinha a menor ideia. Não pode. Não é normal, mas eles tratam como se fosse normal. Acontece muito até em passagens de ônibus também acontece. Eu não tinha a menor ideia disso. Porque eles sempre contam com algo que vai acontecer. A pessoa desiste. Então, assim, geralmente 10% a 15% não vão vir. Então, vão vender a mais pra gente não ter prejuízo. Nenhum tipo de prejuízo. Mas acaba que, às vezes, todo mundo que comprou vai comparecer. E aí é o momento que acontece o overbook. E eles não medem o prejuízo que eles podem ter tendo que fazer esse pagamento porque as pessoas desconhecem a lei. Então, ninguém exige os seus direitos. Exatamente, igual eu te falei, o funcionário não vai falar assim, olha, já que aconteceu o overbook, peraí que você tem direito à multa, eu vou fazer a transferência do valor, porque é imediato. Então, assim... Se não for pago imediatamente, aí o processo, isso aumenta esse valor, ou não? Não. Então, o que você pode fazer? Você tem que exigir que é um direito, tá na lei. Então, assim, se não for cumprido, aí é o momento que você busca a sua indenização no judiciário. Mas aí dá para entrar com essa... Com certeza, porque assim, no momento que aconteceu o overbook, você pede sua realocação e consegue a multa, você não precisa entrar com ação judicial, porque você aceitou a multa, a sua indenização, entre aspas. Sim. Se eles não cumpriram com o que está dentro da lei, aí é o momento que você vai buscar no judiciário. Se você teve dano material por conta se esse overbook aconteceu no momento que você fosse numa reunião.
igual a gente está aqui, certo? Então, se você estivesse em outro estado, você precisasse estar aqui, no nosso compromisso, e por conta do overbook você não conseguiu, aí você tá tendo um dano material, um dano moral, e eles não cumpriram com o que está dentro da lei. Aí você vai buscar o judiciário. Muito bom saber disso. É muito bom mesmo. Muito bom. E, Shirley, você sempre fala que o consumidor informado é um consumidor protegido, né? Mas, assim, parece que... Às vezes, não sinto que, na maioria das vezes, parece que o sistema é feito para confundir a gente, né? A gente fica, assim, meio em desvantagem em alguns momentos. E a gente acaba até vendo muitos vídeos em que as pessoas estão no supermercado, vai lá e tira um produto e leva lá para a caixa pagar, aquela coisa toda, e a gente não sabe o que é certo, o que é errado. Eu acho que é muito, muito legal se você conseguir falar um pouquinho disso pra gente. Essa questão da informação, né? Infelizmente, as redes estão aí, a internet está aí para ajudar, mas às vezes as pessoas acabam trazendo informações controversas. E vi um vídeo, eu comentei sobre isso ontem, da questão de um pacote de papel higiênico, tirou um papel higiênico e falou assim, se o cliente quiser, ele pode levar só um. Não é bem assim. Uma vez eu tava vendo, eu queria comprar um todinho. Só que na loja, eles só vendiam um kit com 3. Mas eles falam que por lei você pode comprar só a unidade daquele. Nesse caso específico, eu posso? Entende? O todinho, ele tá na embalagem, tudo certinho, todo protegido. E é possível vender uma unidade. E o papel higiênico? Você vai tirar daquele saco, você vai pegar... Já contaminou ali. Concorda comigo? Então, não é uma... se você tivesse papel higiênico embaladinho, bonitinho, que você pudesse por unidade. levar... Exatamente. Sem poder criar algum tipo de... modificação no produto, vamos colocar assim, tudo bem. Mas no caso do papel higiênico, não. Você levaria. Um monte de gente passou a mão Deus assim. Deus me livre, não, gente. Não tem como. Então, tem caso e caso. Como eu falo no direito, tudo depende, né? Igual o consumidor tem diversos direitos, mas também tem alguns que eles... né, acha que tem, não tem. Quer ver? Vou dar um exemplo que eu gravei um vídeo sobre isso há uns dias atrás. Muita gente que se comprou uma roupa na loja... E você foi até a loja. Tô falando loja física. Foi na loja, comprou a roupa, chegou em casa e falou, não gostei. Vou trocar. Aí você chega, olha, eu quero trocar. Por quê? Porque eu não gostei. Muitas lojas, por camaradagem, vamos colocar assim, cortesia para não perder o cliente, fala, não, tudo bem, eu até aceito, mas não é uma obrigação deles. Se tiver com defeito, se tiver com alguma coisa, aí sim. Mas porque você não gostou, mesmo você tendo contato, você olhando, você tendo a oportunidade de usar o provador, não. Geralmente as lojas fazem só para agradar ou não perder o cliente, mas não é uma obrigação. É por tamanho que dá para trocar, que eles podem trocar, né? Exatamente. E por... Defeito. E cor, eu acho também. Tem alguma coisa assim ou não? Se você está na loja física, você tem a opção. Concorda comigo? Aí depende da loja, né? Algo que está em lei. Agora, Trabalhei em loja uma vez. quando você compra pela internet, você não tem contato com a peça, você chega assim, não tem defeito, ou não é a cor que condiz com o que você viu no site, ou então o tamanho. É isso que eu ia te perguntar, porque eu acho que questão de tamanho, comprar online é bem complicado. A gente consegue fazer essa troca? Eu tenho dificuldade. Eu tenho muita dificuldade de comprar online exatamente por causa disso. Também. Os tamanhos nunca dão certo. Porque eu não sei se é porque a gente vê a Shein, né? Que é o que a gente mais... as roupas de lá. E eles usavam, antigamente, eu não sei como que é agora. Continua. Mas usando aquelas métricas das asiáticas, né? Que são uma numeração completamente diferente da nossa. Sim. Então, é muito difícil. Então, quando você compra fora do estabelecimento físico, você tem o direito de arrependimento, você pode fazer a troca tranquilamente. O que as pessoas geralmente confundem é o físico com o virtual. Né? Não é os mesmos direitos. Igual, olha, eu não quero mais essa roupa, eu quero devolver. Não, se for pela virtual, você tem a justificativa. Como a gente falou, tamanho, cor, defeito. Pessoalmente, você está lá olhando, você está vendo, você tem a opção de levar ou não levar. E uma dúvida ligada a isso... Esses dias eu fui numa loja e lá tinha um papelzinho falando, a gente só troca de segunda a sexta-feira, final de semana não troca. Isso pode fazer isso? Eu nunca nem tinha visto.
Sim, várias lojas. Inclusive, na região de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, acontece muito. Ó, eu aqui abrindo a boca, mas é porque eu fui lá esses dias. E aí a mulher me falou, só troca de segunda a sexta. Porque sábado é muito movimentado. É uma região que lembra muito a 25. Então, a 25 de março, né? Que é super conhecida. Então, é muita gente no final de semana. É uma correria pra eles. Mas aí no sábado eles não fazem troca. Então, assim, se você só tiver o sábado pra ir trocar uma peça, você não consegue. Aí eu te pergunto, o que você tem a ver com isso? No sentido de que a loja Tá cheio. tá cheia. Exato, então exatamente A culpa é sua? isso. Eu falei, gente, mas não E faz principalmente sentido. porque muitas vezes a gente trabalha durante a semana. É uma forma, às vezes, até de repelir essas trocas. Exato, Aí- mas porque quando entra a troca, o vendedor, ele tem um erro ali no caixa, né? Porque Exato. quando eu trabalhei como vendedor, eu lembro muito bem que quando vinha a troca, todo mundo corria. Corria a légua. Prejudica ele. Por isso que eu te falei, o que você tem a ver com isso? Lembra no começo dessa pergunta? Falta de informação. Aí a pessoa fala, ai, puxa, eu não vou poder, aí não tenho tempo. Aí o que acontece? Você acaba ficando com a peça, não usa, fica lá, ou você dá pra alguém, ou perde. Não, você pode ir, somente no sábado você vai e você exige, é um direito seu. Onde tá na lei que não pode? Desde que, por exemplo, seja com defeito. Agora, lembra que eu te falei? Eu não gostei da cor, num dia eu experimentei, eu olhei, cheguei em casa, não é isso. Tem aquela questão do regulamento da loja. Né? Então, assim, tem. Mas não que ser tem, plausível. a gente pelo menos não tem conhecimento, né? Eu achei muito estranho, porque acho que era o quê? Tem umas 3 lojas que eu conheço que fazem isso na mesma região. E são lojas que eu gosto, tem um preço abaixo, assim, é legal. Mas aí você só pode trocar de segunda a sexta. Se você for no sábado trocar, eles não troca hoje. É desse jeito, que eu já fui, já tentei trocar e não consegui. Ó, eu vou puxar até para outras questões. Do mesmo jeito que você falou que existe lá a informação, na etiqueta que você falou, né? Sim, é na etiqueta. Na etiqueta tem essa informação, as pessoas também acreditam em todos os tipos de placa. Concorda comigo? Quer ver a placa mais famosa que todo mundo acredita? A do estacionamento. Não nos responsabilizamos por objetos deixados dentro do veículo. Aonde está na lei? Não está na lei. É responsável, sim, por qualquer dano. Arranhão, se tá sua bolsa lá e desapareceu. Eles são responsáveis, sim, por Por qualquer... que eu tô pagando? Eu fico pensando, então por que eu tô pagando isso aqui? Mas- Eu deixo na rua, então. Porque não é responsável por nada. A quando eu gente está vejo. falando de estacionamento pago e gratuito. Os dois são A responsáveis? partir do momento que você fala assim, olha, pode estacionar aqui. Pode deixar seu carro aqui. Você subentende o quê? Que está em segurança. Então, ali tem um poder de guarda. Ele se comprometeu indiretamente. Então, qualquer coisa que acontecer com o seu veículo, arranhão, batida, objetos roubados, tem responsabilidade, sim. É uma das maiores placas mentirosas que tem. Gente, eu tô Eu passada. também. E tem muito, além das placas de estacionamento, tem também dentro de estabelecimentos que eu já vi. Não nos responsabilizamos se você for, tipo, levarem seu celular aqui nesse Tem. lugar. Tem responsabilidade. Porque assim, eu trabalho com eventos, tá? Eu trabalho em feiras de negócios. A gente já trabalhou muito nisso. E eles sempre falavam pra gente, olha, toma cuidado com o seu celular, porque aqui as pessoas roubam. E assim, é muita gente. Tem gente que acaba deixando dentro de um stand o celular, o notebook e roubam. E aí eles vêm com essa premissa de que eles não se responsabilizam. O estabelecimento, ele é responsável? O organizador do evento é responsável por esses roubos? Como eu te falei, no direito tudo depende. Uma coisa é você saber, você tem essa informação. Concorda comigo? Você deixa exposto. Então você está correndo risco. É uma situação. Agora, se você está com a sua bolsa num cantinho e some, é outra situação. Então, assim, se você se expor ao perigo, aí eu já não acredito que ele seja responsável. Agora, se você tomou os devidos cuidados para sua proteção, aí sim. E mesmo assim, se às vezes você tá sentada aqui, a bolsa tá aqui. E levaram. Tá aqui do seu lado e simplesmente levaram embora. Aí a responsabilidade é do lugar ou é sua? Eu considero que seja... Depende. É aquilo que eu te falei. Se tiver exposto, se você deixou... É uma coisa igual... você tá um veículo, o cara te rouba de que responsabilidade? Né? Ali, se você estiver tomando os cuidados, você tem essa informação, ok, se aconteceu por erro seu, aí não tem o que fazer. Agora, se você tomou... Eles também, no mínimo, tem que ter a segurança, tem que ter o cuidado. Entendi. Entendeu? É porque tem muitos seguranças, mas a gente já sabe que os seguranças não asseguram nada. E agora eu queria verdade. saber, outra pergunta. Ok, né? Qual é o campeão de reclamação?
quais são os campeões de reclamações no direito do consumidor? E a gente sabe que tem um monte. Olha, é uma competição acirrada. É bem, assim, é uma disputa boa, tá? É uma disputa boa, mas os bancos, sem dúvida, eu coloco em primeiro lugar. Principalmente que agora a questão de fraude, de golpe, está muito em alta, infelizmente. Mas eles estão, assim, mais em evidência. E depois eu coloco a parte de telemarketing, telefonia. Ah, não, esse daí, olha. E aí, nesse de bancos, a gente pode incluir qual que é ali o campeão? É o banco físico, são esses grandes, ou os bancos digitais? Eu não vou selecionar um ou outro. Eu coloco os dois no mesmo nível. Porque, por exemplo, a gente tem muito problema com questão de empréstimo, né? E aí, entre os dois bancos, a questão dos juros abusivos entre os dois bancos, tanto digital como físico. Entendeu? Então, assim, na minha percepção, eu não consigo te falar, ai, olha, os digitais são melhores. Não, para mim, eles estão tudo no mesmo patamar ali. Porque todos eles abusam dos juros, das taxas, tá tudo ali nível, lado a lado. Dá pra competição boa. E eles vêm com aquela oferta, né? Nossa, é imperdível, para você não pode perder, faz um empréstimo e não sei o quê. Principalmente com idosos, né? Ou aqueles consignados, é um grande problema, né? Ah, é bem complicado. Porque eles são mais idade, acaba tendo menos acesso à informação. E o jeito da urgência, a modo de falar, de atrair, acaba convencendo. E eles geralmente não acompanham. Aí, depois que eles vão ver, nossa, mas tanto desconto, quanta coisa, por que aumentou tanto? Até entender o que está acontecendo, nossa, já foi algo devastador. Já subiu lá em cima, os juros já estão lá no alto. Recentemente, a Crefisa foi um alvo de um grande rombo, parece, né? Estão querendo desligar eles ali do INSS, algo assim, né? Não me aprofundei na notícia. Mas por conta desses golpes, né? Que são uns juros que você paga 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes mais. Não sei, né? Tô chutando. E nesses casos, tem como você recorrer por às vezes ter se sentido enganado, lesado? Principalmente no caso desses idosos? Com certeza. Quando a gente pega os contratos, a gente analisa, verifica se as taxas de juros estão muito elevados. A gente faz cálculo, apresenta no judiciário. E aí eles têm que apresentar pra gente cadê? Por que tá desse jeito? Por que vocês chegaram nesse valor? Então, dá sim para entrar no judiciário, pedir uma revisional para eles mostrarem pra gente se tá certo ou errado. Geralmente tá errado. É realmente de má fé. É. Meu Deus. Mas é igual você falou da Crevisa. Aí a gente pega um banco digital. O Nubank, por exemplo. Você já parou pra... Tive sérios problemas com o Nubank. Gente, altíssimo. Eu parei de usar. É altíssimo. Não, é então, altíssimo. Aí entra na pergunta que você me fez. Qual dos dois é pior? É lado a lado. Vou abrir aqui agora minha vida financeira. Olha lá no banco. De 3 mil, minha dívida foi pra 27 mil. Tipo, não deu gente, não deu um ano, sério. Deu alguns meses, assim. É absurdo. 27 mil. Eu falei, É um absurdo, mas tem até memes que fazem sobre isso. Tipo, no banco você tá devendo 1.000, daqui a pouco você tá devendo 1 milhão. 2 dias depois é 1 milhão. Mas aí, nesse caso, é interessante você pedir um descritivo da sua dívida. Naquele papel. Eles mandam, aí eu pedi. Aí eu falei, gente, mas não tem cabimento o que vocês estão me passando aqui. É extremamente, assim, astronômico os juros. Não existe isso em lugar nenhum. Onde já se viu um negócio que tá... Acho que não tava nem 3 mil, viu? Acho que eram uns 2 e alguma coisinha. Ah, absurdo. Foi pra 27. Mas aí, nesse caso, cabe ela recorrer a alguma coisa? Eu já negociei com eles, que eu falei que eu não ia pagar. Eu negociei. Eu acho ótimo. Tirei a dívida, mas eu precisava muito, né? Tipo, não podia ter restrição. Mas eu falei, eu queria bater na tecla, que eu falei, meu nome vai ficar restrito, vai me travar de várias coisas. Mas eu queria ficar com aquela dívida até ela baixar no valor considerável. Tem 2 questões aí. A questão da negociação... É interessante, só que sempre quando você negocia com um banco, ele vai lá no Banco Central e coloca uma restrição interna. Isso é ruim para vocês para conseguir crédito futuramente. Então, assim, igual você falou, é interessante buscar. Muita gente não busca o judiciário por quê? Acha que é difícil, que vai dar dor de cabeça, que aí vou ter que pagar advogado. É caro. Não, nem sempre é. Né? Tem a questão do juizado especial.
Você fornecendo os documentos necessários, o contrato, geralmente o advogado é que vai fazer tudo para você. O máximo que vai acontecer, talvez você participar de uma audiência que pode ser virtual. Então, não é algo que é trabalhoso. E a galera acha que dá muito trabalho, que é muito difícil. Que é muita burocracia. E eu vou lidar com o advogado, não vou entender nada que ele vai falando. Não, e não é. É algo simples. E aí você acaba deixando o direito de lado. Mas sim, dá para você entrar no judiciário, questionar, porque eles vão ter que apresentar o porquê daquele valor, como eles chegaram naquele valor. E geralmente tá abusivo mesmo. Geralmente tá abusivo. E eles fazem isso porque ninguém reclama, ninguém A recorre. grande maioria não, por achar difícil, por ter dificuldade. Nossa, Shirley, podia ter te conhecido uns anos. Eu ia ter tanta coisa pra te mandar no seu escritório. De verdade. Eu vou contar uma coisa aqui agora, que é pessoal, mas aconteceu com outras pessoas que eu conheço. E aí eu queria Vou falar rapidamente. Eu levei minha cachorrinha pra tomar banho no pet shop e ela estava no cio. Ela voltou com uma bolsa gestacional, voltou grávida do pet shop. Aí, eu passei por vários processos enlouquecedores, porque a bolsa não... Era o primeiro cio dela, então não evoluiu. Enfim, tive que fazer a cirurgia para castrar e retirar a bolsa. Foi um caos. E aí, eu fui esses dias no veterinário, já aconteceu isso há uns 2 anos atrás. E o veterinário falou, nossa, isso é o que eu mais pego aqui. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, gente, não é possível. Ela falou, quem tem pet shop é louco, porque a pessoa tem que ter uma responsabilidade muito grande. E aí, hoje em dia, estão abrindo muitos pet shops e eles não têm condição de cuidar desses cachorros. Os cachorros voltam, geralmente grávida, com um monte de problema. A gente tem que fazer a cirurgia aqui. Eu fiquei pensando, eu falei, gente, mas não é possível que uma pessoa tem um lugar e não se responsabiliza, né? E aí, por isso que eu tô falando que eu devia ter te conhecido alguns anos atrás, porque eu ia levar altos casos pra você. Porque olha o que aconteceu comigo. Eu acho que é muito importante a gente ter essa ideia, né? Que, às vezes, por achar que era muito burocrático na época, e até por conversar com o cirurgião, ele falou, olha, como a bolsa não se desenvolveu, a gente não tem como dar a data certa de quantos dias, porque não gerou feto. Então, você vai sofrer um pouquinho aí na questão de pedir de pedir os danos, porque eu gastei horrores. Judiação. Enfim, fora a judiação, né? Não, gente, é um absurdo. Novo. É criminoso isso. É criminoso. Aí, gente, eu falei assim, nessa época, né, eu tava tão atordoada com outras coisas, mas eu falei, gente, como é bom a gente ter informação, né? Porque se eu tivesse a informação que ela tá passando aqui, eu não teria passado, eu teria ido atrás. Com relação a essa informação, a gente pode entrar sobre a questão de prestação de serviço. Concorda comigo? Porque ele tá te prestando serviço. Você deixou lá sua cachorrinha, então ele vai cuidar dela, tem toda essa questão. E a partir do momento que ele presta um mau serviço, ele tem responsabilidades com você. Ela não queria me dar a câmera do local. Porque eu falei, eu quero a câmera. Ela, não, aconteceu isso na sua casa. Eu falei que minha casa tem 2 metros de altura o portão e eu tenho 2 cachorras. E nesse caso, ela consegue, através do direito, acesso a essas câmeras? Sim, consegue. Consegue. Só que assim, tem que ver se realmente é necessário. Pegando todos os exames, ela mostrando que realmente que não teria como acontecer na casa dela. E no decorrer do processo, se realmente a gente vê que é uma prova necessária, que seria ótimo, a gente pede para o juiz. Entendi. E ele vendo que realmente é necessário, sim. Porque ninguém quer produzir provas contra si mesmo, concorda comigo? Por isso que eles não queriam dar a câmera. Sim. Porque aí ela poderia entrar com processo civil e criminal. Nossa, gente, é muito complicado. Pelo amor de Deus, gente. Mas ela falou pra mim que acontece muito. Eu falei, gente, a pessoa às vezes não sabe nem o que fazer na situação dessa. Eu não sabia o que fazer. Então, entra no emocional, aí o que a pessoa faz? A pessoa acaba não indo atrás. Porque acha que é moroso, desgastante. Eu só chorava de raiva. E tá com o emocional muito abalado, entende? Aí entra, pra você ver, o que é o dano moral? É quando mexe com o nosso emocional, quando abala, perda de tempo, um monte de coisa. E aí gera o dano moral. Então, muita gente não sabe porque fica abalado, porque acha que não vai dar tempo, porque não vai dar nada, que é só dor de cabeça, vai gastar e deixa de lado. Muitas pessoas acabam não usando o direito por falta de informação. Literalmente. A gente aprende que é um sistema moroso. A gente aprende que a gente escuta isso sempre, né? Ah, não vai dar nada, vai demorar. Vai levar anos pra você conseguir alguma coisa. E a gente cresce ouvindo isso, e aí a gente meio que aceita. Eu acredito que boa parte das pessoas pensa dessa forma. Mas pensa comigo, você tem um direito. Demora muito, mas você vai deixar pra lá?
E a pessoa do outro lado que está te prejudicando de alguma forma, vai continuar. Então, assim, se ninguém vai atrás, vai prosseguir. Entendeu? Então, assim, tudo bem que é moroso, mas não é melhor você ir atrás do seu direito? Ir lá e questionar, é meu, eu tenho direito, não tá certo. Eu quero o que é meu, independente do tempo, mas eu quero mostrar, quero criar um precedente, falar assim, olha, isso tá errado, e se acontecer com vocês aqui, ó, olha o que aconteceu, é positivo. Independente, eu acho que, lógico que é interessante o lucro, o reembolso, mas você mostrar que você tem um direito que realmente ele te atendeu, não é melhor? Tu quer deixar pra lá, deixar pra lá. Companhias aéreas, por que você acha que elas fazem tudo isso? A galera não vai atrás, o pessoal não sabe. Banco, muito difícil alguém ir atrás. E aí fica passando. E eles, tá tranquilo, tá mais favorável pra eles, concorda comigo? A quantidade de pessoas que reclamam, exigem direitos é muito menor das que aceitam do jeito que tá. Exatamente. Pra eles compensa ficar agindo assim, de má fé. Exatamente isso. Pode ir? Pode. Então vamos falar agora sobre os golpes digitais. A gente chegou a comentar sobre, né, os golpes digitais. Pix, maquininha, boleto falso. Gente, tem isso? Eu não sabia. O consumidor, ele sempre tá achando que tá levando a pior. Ele sempre acha realmente que tá levando a pior ou realmente dá pra... A gente falou sobre isso, né? A gente sempre acredita que não dá pra reverter, que é assim mesmo. Mas dá pra arrumar essa situação. Sim, dá. Vou voltar para o começo da sua pergunta. Existe muita fraude hoje em dia mesmo. Muitos golpes. Vamos lá. Pix, golpe do falso advogado, né? Que tá muito em alta. Vocês não sabiam? Não. Pelo amor de Deus. Eu sou muito desinformada, gente. Golpe do Pix, do falso advogado, a falsa central de atendimento, do falso emprego. Falso entregador, porque eu caí no golpe da 99. Eu caí num golpe. Ele tava dentro da plataforma, tava fazendo mudança, era um carreto. E ele tava falando comigo, ele falou, olha, como é... O que ele tinha dito pra mim? Ele tinha dito que como eu ia pagar em dinheiro, eu tinha que fazer um valor antes. Dentro da plataforma da 99. Aí eu até entendi na hora, porque eu acreditei, sabe? Eu falei, não, faz sentido, porque tem muita gente que às vezes deve dar golpe. Porque eu vou pagar em dinheiro, né? E depois chega lá e não paga. Aí eu falei, beleza, paguei uma parte. Ele desapareceu. Sumiu. Eu perdi R$150. A conversa dentro da plataforma. Dentro da plataforma. E aí você tenta entrar em contato com a 99, mandei print da foto dele, nome dele. Não podemos fazer nada em relação a isso porque você fez o Pix porque ele te deu o Pix. Mas aconteceu dentro da plataforma, eles não fizeram nada. Para isso que existe, coisas que o consumidor não usam. Procon, um site que resolve muitas questões, assim, até melhor que o Procon. Consumidor.gov. Fazer reclamação lá também é muito bom. Reclame aqui, famoso reclame aqui. Então, assim, usem, abusem, façam denúncia, explique o que está acontecendo. E dependendo da situação, você foi lesado, no judiciário. Aciona, eles têm que entender, têm que criar precedentes que eles estão errados. Porque acho que na mentalidade deles é assim, é um valor baixo... Então, tudo bem, você vai processar, não vai ir atrás. Como a gente falou antes, a galera geralmente não vai atrás. Então, essas empresas grandes, elas tendem a fazer o quê? Ignorar. Então, quanto mais precedente, quanto mais informação o consumidor souber para poder ir atrás dos direitos, a probabilidade deles endireitarem um caminho, vamos dizer assim, é melhor. Igual os bancos. Vou dar um exemplo. Quando começou o golpe do Pix... Era uma bagunça, não tinha o que fazer. Aí eles criaram um mecanismo. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o MedPix. Quando você passa pelo golpe do Pix, a primeira coisa que você tem que fazer, o que é? Você liga pro seu banco imediatamente. Você descobriu, falou, meu Deus, caí no golpe. Vai, supondo que a Andréia me ligou e falou assim... Me ligou não, mandou uma mensagem, falou, não, eu tô precisando de um dinheiro, eu vou emprestar pra ela, e eu vejo que não é a Andréia. Eu troquei de número, né, que eles falam. E aí você percebe que caiu no golpe. Você liga imediatamente pro seu banco, fala, olha, caí no golpe, eu quero que você acione o MedPix. Né? Que é um mecanismo especial de devolução de Pix. Aí a obrigação vai para o banco. O banco tem que ir atrás desse dinheiro. E aí ainda dou um adendo a mais. Aí vamos colocar assim, você sabendo que aparece o banco, que foi, liga para o banco, fala, olha, acabei de cair num golpe da fulana de tal no seu banco. Então você já pega e já coloca a responsabilidade para outro banco também. Não resolveu, porque eles falam, olha,
o dinheiro já saiu da conta, não tem o que fazer. No meio disso, você também já faz o boletim de ocorrência. Entendeu? Então, assim, o consumidor não vai ficar sozinho, não vai ter o prejuízo só para ele. Então, você já se movimenta. Vai lá, já aciona o seu banco, já aciona outro banco, já faz o boletim de ocorrência, já tem as suas provas. Não resolveu? Vai para o judiciário. No judiciário, se for comprovado que eles não cumpriram com o dever de segurança, teve falha na segurança do banco, a culpa é de quem? Deles. E aí vem a indenização. Vem o reembolso do valor, né, do golpe, mais a indenização. Ainda tem direito à indenização. Moral, geralmente sim. É bom saber disso. Então, assim, Então, conforme vai acontecendo as coisas, se você vai atrás, vai movimentando eles. Igual os bancos. Essa situação do MedPix veio há pouco tempo. Quanto tempo já está tendo um golpe do Pix? Entendeu? Então, você indo atrás, questionando, brigando, indo atrás dos seus direitos, eles vão se movimentando, vão se mexendo. Muito importante isso. E em questão de empréstimos não autorizados, essa questão que a gente já estava falando dos juros abusivos, né? Porque parece que sempre que o banco ele acaba tendo mais vantagem que o consumidor. Como que a gente faz para ir atrás disso, para entender, nossa, isso aqui está errado. Por exemplo, o caso da Crefisa, que várias pessoas foram prejudicadas e agora vão receber o dinheiro de volta. É um caso à parte, mas tem muitos bancos que fazem isso que a gente, né? A pessoa passa batido, paga, fica 20 anos pagando. É bem complicado. Antes de te responder, eu vou até comentar nos casos. Já existiu muitos idosos, pessoas mais novas, que que receberam vários descontos na conta e foi ver o empréstimo, não batia com... geralmente, quando a gente vai fazer qualquer coisa no banco, eles pedem reconhecimento facial, seu RG, seu documento, de tudo. E quando a gente foi pegar, o banco foi apresentar, o RG era totalmente diferente, era ridículo, totalmente diferente do que o da pessoa. Então, assim, a partir do momento que o banco não tem o cuidado de verificar realmente se é a pessoa, analisar a questão dos documentos, RG, comprovante de residência, a responsabilidade é deles. E o que eu aconselho o consumidor? Sempre ficar atento. Se você viu algo errado, seja para mais ou para menos, não é normal. Ninguém é bonzinho com a gente, principalmente os bancos. Procura um especialista, um advogado, fala, olha, eu estou na dúvida, você pode analisar, verifica se está tudo certinho, porque isso acontece muito, sabe com o quê? Com contrato de prestação de serviço. O pessoal vai lá, contrata alguma coisa, e aí a gente tem preguiça de ler contratos. Todo mundo. Eu já passei por essa parte. Hoje em dia não mais, porque a minha função é ler contratos. Mas há muito tempo atrás eu já tive. Todo mundo tem preguiça, ver aquele monte de página, ver aquele monte de letrinha pequenininha, aquelas palavras muito técnicas e textos gigantes de várias páginas. Falando assim, gente, não vou ler tudo não, dá uma folheada lá. Concordei com tudo, acho ótimo. Aí passa aquela cláusula de multa gigantesca. Aí depois você questiona e fala, mas eu não vi, é muito absurda. É o que eu falo para todos os meus clientes, leiam, porque às vezes uma cláusula lá na frente pode te dar um baita prejuízo, entendeu? Então assim, leia, desconfie, tem dúvida, você leu, não entendeu nada? Vai atrás de um advogado, vai atrás de um especialista, fala, olha, não entendi, tem como você esclarecer para mim? Tá tudo certo, não tem nada de errado? Ele vai te responder. E outra coisa, se você não concorda, você pode ir lá e bater o pé e falar assim, olha, não concordo, não tá certo. E tem que questionar, porque geralmente empresas grandes se valem das pessoas não terem informações, né? E a pessoa não sabe, não entendeu, não leu, tá bom. Depois que ele vem atrás, olha, você assinou, você sabia. Ah, mas eu não vi, você não leu? Entendeu? É bem isso. Aí a gente pode no judiciário questionar? Claro que pode. Só que aí a gente... tem toda essa volta para dar, mas você pode encurtar. Então, o que eu sempre aconselho para meus clientes, leiam. Eu sei que às vezes é difícil, não é muita coisa, mas leiam que pode ajudar você muito futuramente, não ter dor de cabeça. E a gente falando sobre o digital, agora a gente vai entrar em outro BO muito grande, que são as telecomunicações. Ai, meu Deus. Gente do céu, quem nunca teve problema para cancelar ou para relocar qualquer coisa com essas operadoras? A gente tava falando até que você teve esse problema há um tempo atrás. Olha, nem vou falar aqui, que é por isso que eu falei. Eu tô até agora com um problema com a minha operadora de internet, que também é TV e é tudo, que eu
O combo. O combo, que até hoje eles não me resolvem. Eles ficam me jogando pra cá, pra cá, pra cá. E até hoje eu não tô com acesso da minha Apple TV. E é isso. Me fala quais são as principais reclamações que os consumidores têm em relação às telecomunicações. Esses dias eu brinquei nas redes sociais e falei assim... Esse pessoal que fez muito trote quando era criança sofre com as ligações de telemarketing. Olha o universo. Ai, realmente, gente, eu tô pagando agora. Eu entendi tudo. É bem isso. Então, eu acho que assim... não, na verdade, eu não acho, tenho certeza. Muitas vezes, essas empresas de telecomunicações usam do cansaço, da falta de paciência, da falta de tempo das pessoas... Pra ela desistir mesmo. Quantas vezes, eu também já fui uma dessas pessoas, a gente fica lá na ligação, ouvindo musiquinha, e passa pra um, e passa pro outro, e passa 1 hora, 2 horas, já cheguei a ficar 2h30. Absurdo, ridículo. É uma falta de consideração, porque do mesmo jeito que você tem facilidade para contratar, você também tem que ter a facilidade para cancelar, né? Não é certo. Então, assim... Todo mundo tem esse problema. Eles abusam e usam da gente nesse sentido. Eles tomam nosso tempo, eles usam do cansaço, porque muita gente às vezes está lá, né? Fala assim, deixa eu cancelar rapidinho, daqui a pouco eu vou trabalhar. E passa o tempo, a pessoa tem coisa para resolver e fala, depois eu tento. E passa 1 mês, 2 meses. Você ia cancelar, mas aí, ó, eles já ganharam um bom tempo. Eles continuam ganhando, inclusive. Você não cancelou? Exatamente. Então, o que acontece? Muita gente reclama dessa questão. Que para você conseguir chegar na parte de cancelamento demora um tempo. Então, eles te cansam, né? Propositalmente, eu acredito. E depois, o que acontece? Ele consegue cancelar, só que nessa questão de cancelamento, tem o descumprimento contratual. Aí vem os problemas para mim. Que aí cancela, aí vem um monte de taxas, ou eles vão lá, cancela a sua linha, ou então, tudo bem, eu quero tirar a parte do Apple TV e me deixar só a parte do celular, vamos colocar assim. E aí eles vão lá, cancela tudo. Então, essas questões envolvem o judiciário. Eles não podem descumprir, né? Eu sei que... E aí a parte vem a canseira. Eles me deram canseira, não... A gente coloca que entra no dano moral. Além de me dar super dificuldade para conseguir chegar na questão, para conseguir chegar na atendente que cancela, né? Gente, é um Aí eles absurdo. vão lá e te prejudica, te aplica multa, cancela a sua linha. eu nem E tem conto minhas histórias fidelidade. aqui, E tem fidelidade, que nem eu fiz um Isso, plano tanta novo. Eu fiz raiva. migrei de um plano pro outro, pra ter mais facilidade, enfim, comodismo na minha casa. E aí eu comecei a ter problemas com as plataformas que vieram inclusas, que era Netflix, HBO, Globoplay e a Apple TV. Comecei a ter dificuldade para acessá-las. Eu tinha elas independentes e elas vieram todas juntas. Então eu cancelei os meus planos normais, As independentes. para ficar só pelo combo. E aí eu não conseguia acessar. Só que quando eu assinei o contrato, tem a fidelidade de 1 ano. E eu já tava pensando até em cancelar. Só que se eu cancelo, eu vou ter que pagar essa fidelidade. Só que eles não estão cumprindo o que eu tô tendo dificuldade de acessar. Falha na prestação de serviço. E aí eu posso recorrer desse caso, então. Claro que sim. Bate o pé. Além de você bater o pé, questionar, você assim, olha, eu tenho esse direito, eu quero cancelar. Como que você me fornece um serviço que não está funcionando e eu tenho que fidelizar você? Eu não quero. E aí, se aplicar a multa e a multa foi indevida, judiciário. Aí você pode ir atrás. No Reclame Aqui, também consumidor, Procon, aciona tudo. É aquele negócio, eu acho que nunca vai dar nada, por isso que eu nunca fui atrás de direito. Esse é o mal do consumidor. Acaba deixando os direitos de lado. Enquanto isso, as empresas grandes estão levando vantagem. E não é um bicho de 7 cabeças, gente. É uma coisa prática. Você entra lá no site do Reclame Aqui, coloca a sua reclamação. Entra no site do gov.br, faz sua reclamação, que muitas vezes resolve, porque eles não gostam de ter precedentes. Porque você tenta resolver na parte administrativa. Eu sempre falo para meus clientes, vamos tentar no administrativo. Porque às vezes você consegue. Não conseguiu, tem suas provas reunidas, você vai mostrar para o juiz. Olha, eu tentei conversar, fiz a reclamação, entrei no site, fiz tudo e nada. A empresa só descaso, só me ignora, não está nem aí. Então eu vim atrás do judiciário para ver se ele consegue me resolver a situação para mim. Mostrando que você tem os seus direitos, eles vão ter que responder e indenizar. Um lugar que eu gostava de reclamar muito era no Bacen.
Funciona. Adoro Bacen. Porque é rapidinho. Menina, olha, eu tive um problema num banco. Fui no Bacen, porque eu trabalhei numa época que as coisas iam pro Reclame Aqui. Então, eu sabia que coisas do Reclame Aqui a gente tinha que resolver dentro de 24 horas. Tinha um prazo de resposta. E às vezes eu ficava batendo cabeça lá. Falei, peraí, eu vou no Bacen. Resolveu. Resolveu certinho, rápido. Eles ligaram. Mas, assim, tem empresa... Pode Vivo. falar. Vivo Tô você, sabe? Não adianta. Você pode ir até a Anatel. Eu sempre reclamo. Eu falo, vou reclamar No na meu Anatel. caso foi a Claro. No meu caso é a Claro. Vou reclamar na Anatel. Não, eles não Reclama. estão nem aí. Porque, o Anatel tá cheio de coisa lá da Vivo. Aí eu vou falar, então deixa... Aí eu vou, me estresso. Mas eu me estressei muito essas semanas atrás com a Vivo. Mas olha, não é fácil, assim. A gente fala, mas é bem... Mas é estressante. caótico. muito estressante. E a gente fica É, sem total internet. Como é que fica sem internet? Porque a gente trabalha, né, É com total isso. descaso com o consumidor. Exatamente. Tem muita gente não. A grande maioria depende da internet. A gente vive isso hoje em dia, principalmente depois da pandemia, então... Já é, né? Uhum. Mas aí, mudando um pouquinho de assunto, voltando para falar das viagens, né? A gente tem algumas dúvidas sobre esse tema. Ixi. Essa falta de informação que você falou, tem alguma outra questão que acontece que também é por falta de informação que essas pessoas acabam deixando passar nas companhias? Nas Várias. viagens? Eu vou entrar na questão do atraso de voo que você comentou. Muita gente não sabe que o voo atrasou 1 hora, tem direito à comunicação, internet, celular. As pessoas, mas como assim internet celular? Gente, às vezes o 3G nosso não funciona, o 5G não funciona. E aí, às vezes, fica sem sinal. O que você faz? Você precisa avisar para outra pessoa que atrasou. Aí você tem que ir lá e falar, olha, minha internet não tá funcionando, eu quero o Wi-Fi daqui. Não é o Wi-Fi do aeroporto, é o Wi-Fi deles, que funcione. Né? Você vai pegar um Wi-Fi que não funciona. Não sabia Meu disso, celular tá sem sinal, não tá funcionando. Você tem direito a usar. A partir de 1 hora, você tem direito à comunicação. Porque você precisa avisar para outra pessoa, ou pro lugar, enfim, o que tá acontecendo com você. E aí, depois de 2 horas, você tem direito à alimentação. Que eles têm que disponibilizar o voucher, a refeição. Ou a refeição, no caso. E não é qualquer refeição. Tá aí um suquinho, um bolinho de queijo. Não. É correspondente ao período. Exemplo, aconteceu na parte da tarde, do almoço, você tem direito a uma refeição. No almoço. À noite, referente a um jantar. Café da manhã. Um café da manhã, né? Decente. A gente sabe que o aeroporto é tudo muito caro. Né? Então, vai dar um voucher de R$20, você não coma nenhum suco. Literalmente. É para humilhar ainda mais o consumidor. E até 4 horas, você tem direito a hospedagem, principalmente se for a parte da noite, né? Pernoitar, transporte. E assim vai. E as pessoas não têm essa informação. E outra, se você estiver lá e por um acaso eles não te fornecerem, você paga o seu dinheiro e depois você entra lá na parte administrativamente e fala para eles, olha, eu gastei X nesse período por conta do atraso do voo, então eu quero reembolso. E se não funcionar, judiciário. Gente, a gente tá entendendo que a gente precisa entender mais os nossos direitos para poder recorrer a isso e não ficar com preguiça ou com aquela ideia fixa de que não vai dar em nada. Exatamente. Porque assim, quando alguém chega no meu escritório, eu sempre deixo claro. A gente analisa o caso, porque igual eu falei pra vocês, no direito tudo depende, né? Às vezes você acha que tem um direito, você bate o pé e a gente analisa falando, então, não é bem assim. Nessa situação, não tem. Então, assim, sempre que quando você vem, você vai, né, na verdade, no escritório, a gente analisa e fala, olha, isso tá errado, isso tá errado, isso tá errado. Então, assim, dá pra gente partir pro judiciário. E muitas vezes a gente analisa e explica, olha, dessa forma poderia ter sido resolvido dessa maneira e aqui não entra. A gente não vai entrar no judiciário com qualquer coisa só por entrar. Não, porque senão, imagina como que ficaria, né? Não teria nem condições. Então, a gente sempre analisa e explica. E as redes sociais estão aí. Igual na minha, eu informo bastante. Eu tento passar o máximo de informação possível para as pessoas terem ciência. Principalmente com relação dos golpes, né? A parte do direito aéreo, então, nem se fala. Nossa, é muito bom saber Muito. essas coisas. Você falou coisas muito boas. Outra coisa também que é bem interessante, principalmente na parte do direito aéreo, quando registra tudo, gente. Tira foto do céu, do painel, porque às vezes acontece você chegar lá e falar assim, olha, então, o seu voo foi cancelado porque tá tendo mau tempo. Aí você fala, mas tá tendo mau solzão lá fora? Como que foi mau tempo? Então, do seu destino. Aí você vai fazer o quê? Clima-tempo. Não, mas lá tá sol. Então, mas é mau tempo.
Aí você vai lá, tira foto do painel, tá só o seu cancelado. Como é que o seu voo que vai, sei lá, pro Rio de Janeiro tá cancelado por mau tempo se os outros estão indo? Pro Rio de Janeiro também. Entendeu? Então, assim, é bom, faz prova de tudo. Não custa nada filmar o céuzinho, tirar foto do painel, tira a sua do ladinho do painel, que bonitinho. Entendeu? Já deixa lá tudo arquivado, bonitinho, segurança. Entendeu? É importante a gente se valer dessas provas. E hoje em dia, com o celular, fica tudo muito mais fácil de documentar, né? Exatamente. Printa tudo. Eu printo tudo, falo para meus clientes, printa tudo. Na dúvida, achou estranho? Printa, tira foto. Você já está ali organizando suas provas. Se eventualmente você precisar usar. A gente tem que sempre partir do princípio que as pessoas agem de má fé. O que é muito triste. Exatamente. É o que eu falo para meus clientes, desconfiem. Porque os bancos não são bonzinhos com a gente. Companhia aérea, não são bonzinhos com a gente. Então, assim, a gente tem que ficar esperto, a gente tem que ficar ligado. Então, desconfiem. Na dúvida, por exemplo, esses golpes. Gente, se você tá vendo que o valor tá muito abaixo, dá uma analisada. Fala, tá estranho. Printa, toma atenção, a questão do boleto falso. A gente olha o boleto, tá bom. Você vai lá e paga, nem olha. Dá uma olhadinha no site que veio, o SindLeve é rápido. Dá uma conferidinha no valor do boleto e no finalzinho, sabe aqueles números que ficam em cima da barra, que você digita para pagar? Dá uma olhadinha no final, se bate. É simples, só confere os números rapidinho. Se você sentir estranho, liga no banco. Gente, tem esse boleto aqui, tá meio esquisito, tá tudo certo? Não custa nada você desconfiar. Porque hoje em dia, infelizmente, é bem complicado. Tem muita gente esperta, que se acha, na verdade, esperta e quer se valer da boa vontade, boa fé do outro. Isso é muito triste. A gente tá caminhando pra isso ficar cada vez pior. O que é... Falo, pra onde estamos indo, Patrícia? Estamos indo. Mas como as pessoas não questionam, não vão Só atrás, piora. o que eles falam? É uma oportunidade. Vou aproveitar, e eu vim pensando nisso, do golpe do falso advogado. Muita gente caiu, muita gente caiu. Como que é esse golpe do falso advogado? Tem várias maneiras, inclusive, graças a Deus, eles já prenderam uma boa gente que tá fazendo isso. E, nossa, toda semana eu recebo mensagem do cliente meu, doutora, você não mudou de número? Eu falei, pelo amor de Deus, eu não mudei de número. Ai, é verdade. Um colega meu, advogado, postou isso no Instagram dele, inclusive, falando que ele tinha gente se passando por ele. Então, o que eles fazem? Eu vou até contar depois uma história engraçada. Eles conseguiram acesso ao judiciário, mas aí não é culpa minha. Né? É culpa do tribunal e dos hackers, das pessoas que conseguiram acesso. Eles pegam suas informações, tanto minha quanto a de vocês, e entram em contato. Olha, Andréia, eu mudei de número, eu quero dizer que você ganhou a ação. Ou então, se você o seu processo já passou nessa parte, você já sabe o valor, eles falam, olha, modificou o valor. Você tem uma causa que você ganhou 10 mil, modificou para 20 mil. Mas tem uma coisa para te falar. Para a gente conseguir esses 20 mil, eu preciso levantar o alvará. E para levantar o alvará, você precisa pagar 3 mil. E aí, você me pagando 3 mil, eu levanto o alvará essa semana para você. No máximo hoje. Só que, gente, não existe. Nós, advogados, nunca vai te cobrar um valor para te dar outro valor. Não tem como. Porque quando você ganha a ação, realmente sai lá o valor para você, vai transferir pra gente. Geralmente transfere pro advogado, o advogado transfere pra você. A gente nunca vai pedir um valor para levantar outro valor. Não tem como. Só que as pessoas ali na empolgação, ai meu Deus, aumentou para 20 mil, ai eu quero. Você acaba fazendo. Cresce os olhos, né? O valor. E aí na hora, como o advogado mudou de número, assim, não me avisou nada. E já vem falar de valores. Dá uma ligadinha, confere antes. Então foi, muitas vezes, tem uma cliente minha que o golpista falou assim, olha, foi nesse mesmo caminho. Saiu, modificou o valor do que você ganhou de dano moral. Acho que era 40 mil. Só que assim, para liberar, você tem que fazer um valor de 3 mil reais. Então, você não vai transferir para mim. Você vai transferir pro ministro do STJ, que vai te mandar mensagem. Aí eu falei assim... Eu não acredito. Ela me mandou os prints todos. Aí chamaram ela de um WhatsApp com o símbolo do STJ. Olha, eu sou o ministro Rafael Guimarães, coisa assim. Ai, claro. Mandou fizeram um documento com o timbre do tribunal. E lá um valorzinho embaixo, o nome e o valor para quem tinha que ser transferido. Aí ela me ligou e falou, doutora, a senhora mudou de número? Gente, a senhora
falou pra mim que mudou o valor, mas eu preciso mesmo pagar esses 3 mil? Eu, o quê? Oi? Eu não tô te Deve entendendo. ter feito o logo pelo Canva. Aí eu falei, tô te ligando agora. Aí ela me ligou. Não, eu liguei pra ela, aí ela começou a me contar. Eu falei, pelo amor de Deus, não faça isso. E eu deixo umas cláusulas bem grandes no meu contrato. Gente, na dúvida, não fale comigo, liga videochamada. Não mudou de número. Eu vou explicar, eu vou ligar pra você, eu vou de uma maneira, deixar de uma maneira mais clara. Mas não faça assim. A gente nunca vai pedir um dinheiro pra levantar o dinheiro, não Meu existe. Deus, imagina entendeu? quantas pessoas não caíram nisso. Muito, não sei se... Teve vários artistas que caiu. Passando na televisão. De Sim. 40, de 50 mil, Sim, 200 teve mil. um ator. Tipo, o Rodrigo Faro. Foi um ator também. E o Rodrigo, acho que caiu também. E te digo mais, por conta da inteligência artificial, ajuda a gente demais em vários aspectos. Só que tem que tomar muito cuidado, porque às vezes eles modificam a voz. E aí dificulta mais ainda. Porque aí você manda o áudio se passando por você. Porque usa a sua voz, né? Então, e por exemplo, eu trabalho com as redes sociais. Eles pegam lá minha voz e pode modificar. Entendeu? Mas por isso sempre tem a dúvida. Confira. Será mesmo? melhor. Gente. Tem que desconfiar. Tem um monte de golpe Aqui aí. você tá pedindo dinheiro, já desconfia. Simples assim. O golpe do falso emprego. Vocês viram essa? Já vi. Minha filha quase caiu nisso. E ela tava indo por oportunidade de primeiro emprego e tinha que pagar uma taxa. Ela foi com a minha mãe, que eu tava trabalhando. E minha mãe falou, "Mãe, mas isso daqui tá tão esquisito, Andréia." Aí eu falei, mãe, isso é golpe. Vão embora, agora. Ainda bem. Tem que desconfiar, gente. Não é normal. Você tem que pagar Pagar uma taxa pra poder se entrar inscrever. né? Não faz Tá sentido. parecendo aqueles negócios de booking, sabe? Fazer booking também. você vai entrar numa agência, mas você tem que pagar um absurdo de um booking pra conseguir ser agenciado em algum lugar. Ai, gente. É muito... de verdade, em todos os setores, assim, se você for Todos. parar pra pensar, É muito né? difícil. Tem que ter atenção. Tem Tem. que ter atenção. Tem que se informar. Tem que ir atrás. Na dúvida, desconfia, gente. Agora, pra finalizar, que já tá caminhando pro final. Pena, porque Uma a gente pena, tem nossa, tanta muito coisa. legal esse Não, tema. esse papo é muito bom, com toda Eu certeza. penso até em muita fazer coisa. direito depois que eu converso, assim. Porque eu fico revoltada, eu quero ajudar todo mundo. que Vamos é lá. Buscar Eu os queria te direitos. fazer uma pergunta. Se você assim, pudesse dar um conselho para as pessoas, dentre tantos que você já deu aqui hoje pra gente, mas assim, um que fosse certeiro para quem tá aí passando por uma dúvida, caíram num golpe ou, né, enfim, conhecem alguém que caiu, qual o conselho que você daria? Bom, eu sempre falo que consumidor informado é protagonista, né? Então, assim, vou voltar nesse gancho que eu acho que é ele. Você tem que se informar, tem que ir atrás, sempre desconfie, porque nada, hoje em dia nada é fácil. Você tá vendo ali, como que fala? Quando a esmola é muito boa, você Santo desconfia. Sempre desconfie, sempre vou buscar. Você achou que tá muito fácil? Você achou que tá errado? Sabe, acendeu aquele alertinha? A gente não custa pesquisar, não custa ir atrás de alguém que possa te esclarecer. Porque, assim, quando a gente está falando de informação com relação aos seus direitos, eu não estou falando para só pessoas idosas ou pessoas que não têm muito acesso a esses tipos de informação à internet, pessoas humildes. Não, é de todo mundo. É todo mundo, desde engenheiro, advogado, arquiteto, qualquer pessoa. Tantos de golpe que professoras, advogados já caíram. Entendeu? Então, assim, é muito importante você ir atrás de informação para você se proteger e saber também se colocar em determinadas situações. Exemplo mesmo, quantas pessoas já não se fez de besta, não, já caiu no prejuízo da questão do estacionamento. Teve prejuízo no carro, roubaram as coisas e falou assim, não tenho direito mesmo, então deixa pra lá. Né? Nossa, um monte, imagino. Quer ver uma coisa que falam bastante? A balada. Quantas pessoas não foram lá e recebem aquele papelzinho? Se você perder, você tem que pagar, sei lá, R$700. A pessoa paga por medo. Restaurante faz muito isso. É taxa de desperdício? Gente, Perdeu a comanda, você tem que pagar R$50, R$100 na comanda. Não tem. Não tem. Meu Deus. Eu quero que eu falei, quero que alguém assistisse Celso. Quero que alguém A taxa de desperdício, muito restaurante japonês usa, né? Porque às vezes a pessoa pede muito e deixa bastante. Então, assim, você não tem obrigação disso. Claro, gente, você pediu sei lá, 100 peças, você comer 10,
por favor, né? Tanta gente passando fome, vocês não vão fazer De bom isso. senso, né? É questão de bom senso, você usar ali a sua sabedoria. Mas não, você não é obrigado. É o risco do empreendimento dele. Ele trabalha com alimentação, né? Então assim, sempre busquem informações, vão atrás dos seus direitos, não sejam passados para trás. Consumidor é bom, é consumidor informado e protagonista da sua própria história. Arrasou, Shirley. Arrasou. Muito Nossa, obrigada. Foi maravilhosa Foi. essa conversa, muito esclarecedora, de verdade, muito necessária. E passada com as informações que eu recebi hoje aqui. Eu acho que tem muito mais ainda que a gente nem sabe, viu? Nossa, muito. Convidar a Chame mais Shirley vezes. para uma próxima, por favor, Não, a gente Shirley. vai chamar com toda Eu certeza. tenho tanto caso, minha filha, que eu vou trazer tudo aqui para te tirar as dúvidas contigo. Claro. Tenho várias. Maravilhoso, Shirley. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Foi realmente uma honra. Maravilhoso. Muito obrigada, meninas. Eu estou muito feliz, eu fico muito agradecida, porque realmente é um tema, assim, todos nós somos consumidores, a gente acorda consumindo, não tem essa. Então, é muito importante a gente saber dos nossos direitos. Com certeza, Isso muito mesmo. obrigada, viu? Foi maravilhoso de verdade. Muito. E você que quer saber mais dos seus direitos também, já segue a Shirley. A gente vai deixar todas as informações, Instagram, tudo na descrição do vídeo, né, Andréa? Isso mesmo. E estamos em todas as redes também. Você, por favor, siga, compartilhe. Compartilha com algum amigo seu que precisa dessas informações, que é passado para trás, igual eu, assim, às Igual a vezes. gente. Igual a gente precisa dessas informações. Compartilha com ele, que tem muita informação boa, viu? É isso aí, gente. O podcast vai ficando por aqui. Até a próxima. Beijo. Beijo, tchau, tchau.